A paz do Senhor para a igreja. Motivo de alegria estarmos aqui nessa noite. Eu vou aproveitar que nós estamos já de pé e vamos aqui meditar na palavra de Deus. Um texto que foi escolhido, que intitulou Famílias que Vencem, né? Famílias que vencem, continuam vencendo. Romanos capítulo de número 8. Nós vamos fazer uma leitura alternada. Vamos ler o contexto todo, que tem por título Cântico de Vitória, Deus é por nós. Romanos capítulo 8, versículo 31. E aí nós vamos chegar lá no nosso tema, que é o versículo 37, mas a princípio vamos ler alternadamente a partir do versículo 31, que diz: Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus. Quem está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos ler todos juntos o versículo de número 37, numa só voz. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Amém. Deus abençoe, podeis sentar. Sou grato a Deus por estar estreando esse primeiro culto do ano, né? O ano que já começou a todo vapor, graças a Deus, né? E mais uma vez estarmos aqui com esse culto da família, culto com a família, culto para a família, culto que a família realmente tem que se posicionar para estar todo mundo aqui. Vamos chegar, vamos esquentar aqui todo mundo aqui, aquecer, né, toda a família, porque a família precisa ser edificada, né? É a partir da família que começa a igreja, não é assim? Nós aprendemos que a igreja ela começa na família. Então é uma ramificação que vem trazendo. Agora há pouco nós louvamos um hino ali. O pastor Manuel Damião escolheu um hino que ele tem a ver com alguns tópicos que nós vamos falar aqui nessa noite, né? Um hino que eu, pela lágrima vertida, graças dou. Pelo sofrimento, graças dou. Pela cruz, graças dou. Mas será que nós estamos dando graça pelas nossas dificuldades? Ou será que nós estamos dando graça só pelo aquilo que a gente precisa de vitória para a minha vida, para a sua vida? Será que eu estou dando graça, estou louvando o Senhor só por aquilo que na realidade vem satisfazer talvez o meu ego, ou aquilo que vem trazer realização profissional? Mas o hino estava ali bem estampado, falando graças dou por algumas coisas ali que eu falei, Jesus, precisamos agradecer. E aí quando eu ouço isso aí, eu lembrei do nosso irmão Alexandre Antunes, os irmãos conhecem, em que ele projetou um culto em ações de graça aqui, não lembro agora a data, e aquele culto de ação de graça estava vocacionado, estava voltado para uma bênção que Deus o prometera, mas que ainda não tinha acontecido. Muito obrigado.
bom, né? Hã? Você quer que fique lá em cima? Para não atrapalhar aqui nossos bolsos. Amém. E aí, como eu não sou tão baixinho, mas os irmãos aí lá de trás vão estar me vendo melhor, talvez. Bom, eu falava do Alexandre Antunes. O Alexandre Antunes projetou aqui um culto em ações de graça, por uma vitória que ele realmente esperava. E o que aconteceu? Alexandre deixou agendado aquele culto em ações de graça. E o interessante é que ele foi fazer aquela prova, o concurso, né, confiante, estudou, batalhou, mas não foi bem sucedido, não passou naquele concurso. E o mais interessante disso tudo é que o culto não foi desmarcado. Que bênção, né? Poderia eu, de repente, desmarcar, começar a chorar, não passei, eu não vou para a igreja agora, eu acho que a minha oração tá fraca, minha fé. Mas o Alexandre Antunes veio aqui, culto ao Senhor, nós elevamos as nossas mãos aos céus, né, em gratidão pela vida do Alexandre Antunes, por aquele compromisso que ele, na realidade, firmou. Eu vou dar um culto em ações de graça. Mesmo não passando no concurso, mas ele veio aqui agradecer ao Senhor. E aí a gente faz uma relação com esse hino aí que nós louvamos, né? Tantas coisas que nós louvamos no poema desse hino, que às vezes não nos deixa nem agradecer ao Senhor. Mas o Alexandre Antunes louvou o Senhor, agradeceu, né? E nós, a igreja aqui, ficou alegre pela vitória, pelo culto em ações de graça do Alexandre. Quando foi no outro ano, Alexandre passou bem colocado, tranquilo, né? E firmado naquilo que ele já tinha de propósito na vida dele. Passou no concurso, foi para a escola, já formou na escola, já está lá em Recife sendo abençoado, né? Galgou mais algumas graduações, algum posto. E é assim que Deus faz, irmão. Mas será que nós estamos preparados para agradecer pela derrota? Ninguém está preparado, né? Nós estamos preparados para quê? Para agradecer pela vitória. E o tema, esse culto temático hoje, fala que famílias que vencem. Vamos falar junto? Famílias que vencem. Mas você sabe por que famílias vencem? Porque existe um Deus super amoroso, que ama a família, que ama a minha vida, que ama você. É por isso que a tua família vence, é por isso que você está vencendo. É porque existe um Deus amoroso que faz com que você seja vencedor. E isso é o tema da nossa palestra nessa noite. Mas em todas essas coisas, em todas, né? O apóstolo Paulo está falando aqui no Canto de Vitória, mas em todas essas coisas somos mais, não somos só vencedores, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. É por isso que você está aqui nessa noite, dando um brado de vitória que você é vencedor, porque Deus amou a tua vida primeiramente. Esse é o motivo, né? E Paulo relaciona diversas adversidades que podem tirar o nosso foco, que a gente pode enfrentar neste mundo, né? Diversidades que às vezes impede até de vocês vir à casa de Deus. E ele colocou aqui algumas perseguições, às vezes enfermidades, prisões, morte. Ele falou isso para uma igreja que na realidade iria passar por isso. Ele estava projetando algumas adversidades que aquela igreja, aonde ele direcionou essa carta aos romanos, que iria passar por isso. Talvez aquela igreja estivesse bem, tranquila, né? Mas ele estava projetando alguma coisa de ruim que iria acontecer, mas que não era para aqueles irmãos viesse desistir, viesse desanimar, deixar de ir à igreja, de cultuar, de evangelizar, de pregar. É para que eles viessem se fortalecer em Cristo, porque em Cristo nós somos o quê? Mais do quê? Que vencedores, né? Quando a adversidade já está na porta, quando nós estamos passando em luta, é preciso lembrarmos que em Cristo somos mais do que vencedores. E isso aí é categórico para as nossas vidas. E aí o grande conforto para os cristãos, na realidade, foi a promessa de, mesmo enfrentando essas tais situações, né, que nada poderia nos separar do amor de Deus. Nada. E aí quando eu olho esse cântico da vitória aqui, eu estou olhando aqui uma relação de coisas que todos nós estamos passando nessa terra. O cântico da vitória está falando, né,
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas ele está relacionando aí, você pode ler na sua Bíblia, uma relação de coisas em que você está passando nessa terra, uma relação de coisas que o nosso pastor pediu oração aqui hoje pela Janaína, que ela está passando, que talvez nós não estamos passando. E aí o apóstolo Paulo está relacionando aqui coisas tremendas. Ele falou aqui, ó, quem nos condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aí ele vai falar, quem nos separar do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. O que é que pode nos separar deste amor? Porque quando nós estamos numa situação cômoda, um emprego estabilizado, a casa abençoada, a despensa lá está cheia, o salário está abençoado, eu posso viajar, eu posso ofertar, eu posso dizimar, eu posso ajudar, estou sorrindo, estou bem. Mas o apóstolo Paulo relacionou algumas coisas que pessoas nessa hora estão passando. Quantos estão passando fome nesta hora? Quantos estão sendo ameaçados por espada? Quantos daqueles que passaram pela tragédia no final do ano de 2015 e que nesta hora talvez estão sem horizonte nenhum, estão sem casa, estão talvez sem família? Quantos estão chorando naquela área de Minas Gerais? Mas existe na realidade uma promessa para aquele que confia no Senhor Jesus. Quem me separará do amor de Deus? Quem é que vai separar? Será que a tristeza? Será que a doença? Será que a própria morte? Que às vezes mexe quando morre um familiar, quando morre um pai, uma mãe, um irmão, um tio. Parece que está arrancando um pedaço de nós. Mas será que esse momento vai me tirar da presença de Deus? E quantos aqui já passaram por momento de perder um parente, de perder uma esposa, um esposo, um tio, uma mãe, e talvez ficaram num estado deplorável, num estado que talvez que não conseguia nem se levantar. Mas Deus foi lá e tocou no seu coração. É eu que te sustento, é eu que te amo, é eu que ainda faço você estar de pé, eu ainda faço, alegro o teu coração para você voltar ao primeiro amor. O apóstolo Paulo estava falando isso, naquela carta. Ele transcreveu isso para que nós, na realidade, com todas as adversidades, pudéssemos nos tornar vencedores. E aí o tema de hoje foi falar que famílias vencem. Mas famílias vencem. E aí eu intitulei aqui, desejamos família vitoriosa a todo momento. A todo momento nós queremos vitória para as nossas famílias. Não queremos ver derrota para as nossas famílias. E aí o apóstolo Paulo vai falar sobre isso aí. Mas só com total dependência do Senhor, é que nós vamos vencer. Porque nós carecemos totalmente de Deus. O apóstolo Paulo vai falar lá aos Efésios que nós carecemos, sabe de quê? Carecemos das armaduras de Deus para que possamos enfrentar as lutas, os desafios do nosso tempo. Lá em Efésios ele vai falar sobre isso. E aí quando ele está falando isso aí, é porque ele já sabia que a igreja iria ser atacada pelo nosso arqui-inimigo. A igreja seria atacada pelo nosso arqui-inimigo. E os ataques do inimigo, eles estão aí a todo momento para querer tirar o nosso foco, tirar a nossa bênção, dizer que nós não merecemos a salvação, dizer que nós somos fracos, que nós somos falhos, que nós somos errantes. O inimigo luta para fazer isso, para fazer com que a família talvez seja destronada, para fazer com que o filho talvez não venha mais obedecer o pai ou a mãe, para fazer com que a esposa não venha mais amar ao esposo. Há uma luta ferrenha, uma luta crítica. E os ataques do inimigo começam, sabe por onde? Ataque às crianças. Já observaram? O inimigo tem uma estratégia muito grande para atacar crianças. A educação ela foi influenciada grandemente pelo materialismo, pelo ateísmo, pela filosofia que vem entrando pelas escolas do evolucionismo. A filosofia que na realidade quer fazer com que as crianças venham entender lá de berço que não foi Deus que criou essa terra, que não foi Deus que criou o homem, que não foi Deus que veio para resgatar a humanidade. A filosofia, na realidade, do evolucionismo quer tirar o foco de Deus, na realidade, é aquele que veio para resgatar a humanidade.
quer tirar o foco de que Deus que criou essa terra. E aí começa lá pelas crianças, e isso é um ataque que o inimigo tem como estratégia. Um outro ataque muito grande é o ataque à disciplina lá no lar. A gente está vendo aí que para você ter uma disciplina no lar hoje em dia, você tem que ter muito cuidado, tem que ter muito tato. Que o próprio governo quer proibir que nós venhamos disciplinar os nossos filhos. O próprio governo quer taxar as famílias, a autoridade do pai, a autoridade da mãe, para na hora de disciplinar um filho. Quer impedir que o filho venha, na realidade, ser corrigido pelo seu pai. O próprio governo. Então são ataques à própria disciplina do nosso lar. E aí entra também os falsos ensinos, que talvez entram até nas nossas igrejas, que são as teologias liberais que estão influenciando famílias, a não ver mais nem a própria Bíblia, né, como inspirada, inerrante, infalível palavra de Deus. Mas nós sabemos e cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Precisamos passar isso para os nossos filhos. Precisamos passar isso para nossas crianças. Precisamos tirar o foco deles daquilo que o mundo está entrando como heresia, como conceitos errôneos, mas mostrar para ele, né, como lá está dito lá em Deuteronômio, para ensinar a sua criança, para ensinar o seu filho, para que ele não venha perder esse foco que é a palavra de Deus, na realidade, que vem trazer os ensinamentos para que você possa galgar, né, a estatura perfeita. E como é bom quando a gente vê os nossos filhos crescer, vem a escola dominical, vem os cultos infantis, decora os versículos aqui da Bíblia, os corinhos, começa a cantar, começa a se estruturar, e você vai vendo teu filho assim, crescendo, vai chegando à adolescência, vai se fortalecendo, você vai vendo teu filho chegando à juventude, sendo fortalecido, porque a palavra de Deus foi entranhada dentro do seu coração. E é momento de nós, na realidade, não perdermos esse foco. Talvez ensinos teológicos, heréticos, talvez tenham entrado até em algumas igrejas aí para mexer nesse foco, mas que o sangue de Jesus Cristo possa repreender do nosso meio todo tipo de ensino herético, toda filosofia vã, e que os nossos ensinos sejam verdadeiros, que nós possamos fortalecer o ensino para as nossas crianças. O Pai Nosso afirmou uma afirmativa muito forte. Lá no Pai Nosso diz assim, ó, livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal. Essa afirmativa não foi uma afirmativa que era para a gente livrar do mal, não. Era uma afirmativa categórica. Era uma afirmativa categórica, livrai-nos do mal. Porque sabíamos que iríamos enfrentar. O mal, na realidade, ele é real. Não sejamos ingênuos. Não sejamos, na realidade, vagarosos em relação ao mal. Não sejamos de maneira nenhuma displicentes. A oposição que nós enfrentamos da maldade, ela está a todo momento querendo tirar o nosso foco de Cristo. Então o mal, ele existe. O mal quer, na realidade, deturpar os ensinamentos que foram entranhados na mente das crianças, na mente dos jovens, nas nossas mentes. O mal quer tirar esse foco. E há uma luta tremenda nas nossas vidas para que nós venhamos vencer esse mal. E o escritor diz que o Pai Nosso, ele está afirmando categoricamente, livrai-nos do mal. E aí Paulo diz assim, ó, revestivo de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, para apagar, né? Porque na realidade, essas astutas ciladas do diabo, elas não vêm de qualquer maneira, não. Ela vem com um terror muito grande para as nossas vidas. Mas o Senhor, na realidade, né, despertou o apóstolo Paulo para colocar essas palavras na realidade, para que viesse fortalecer a minha vida, viesse fortalecer a vida da nossa igreja, viesse fortalecer a vida de famílias que aqui estão e precisam ser fortalecidas. Seja corajoso. Não seja fraco, seja corajoso. Jesus proferiu essas palavras a Pedro: sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você é a igreja de Cristo Jesus aqui nessa noite. O Senhor trouxe essa palavra para fortalecimento, para que você seja corajoso. Quantas investidas do mal, quantas artimanhas são tramadas para, na realidade, querer
destronar a sua família, para querer dizer que a sua família está dilacerada. Quem sabe talvez um filho está desviando por alguns caminhos. Quem sabe o esposo talvez não está mais se entendendo com a esposa. E aí o diabo começa a querer se alimentar dessas situações. Mas nessa noite, receba essa palavra, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Creia nessa palavra. E o interessante disso tudo aqui é que nós precisamos ter um cuidado com tipos de vitória. Estamos falando de vitória, de famílias vitoriosas. E a gente tem que ter um cuidado tremendo com os tipos de vitória que às vezes a gente vê alguém proclamar. E aí eu anotei aqui um personagem da Bíblia que se considerou um vitorioso, que foi Saul. Lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 13 e 14, se você quiser dar uma olhadinha, Saul foi comissionado para uma batalha, para uma guerra. Saul foi chamado, olha, você vai lá batalhar, você vai lá lutar contra os amalequitas, você vai ter que vencer os amalequitas, você vai ter que destruir os amalequitas, você vai ter que aniquilar os amalequitas, mas que não venha sobrar nada, nem os seus despojos você tem que deixar sobrar. Saul recebeu uma missão, e era uma missão para sair vitorioso realmente. Mas você acha que a vitória de Saul foi vitória realmente? Sabe o que aconteceu com a vitória que Saul talvez se achou vitorioso em ter ido lá aniquilar os amalequitas? Chegou um momento quando Samuel começa a perceber que existia despojos daquela batalha. Samuel começa a ouvir, os berros lá dos gadozinhos, das ovelhas, e aí ele se desperta e vem falar com Saul. Ué, Saul, você não foi constituído para destruir, para aniquilar os amalequitas? Você foi constituído para chegar lá, lutar, para matar, destruir todo mundo, e até os despojos você destruir, que nada fosse aproveitado. E Saul, na realidade, quer trazer ali um subterfúgio. Não, mas aqui alguns companheiros trouxeram aí, tinha algumas coisas boas, ovelhas gordas, vacas boas lá, e nós pensamos em trazer essas vacas, essas ovelhas, que estavam em bom estado, estavam gordas, que nós poderíamos utilizar para sacrifício. E aí Samuel fala para ele, olha, essa tua vitória aí na realidade, ela se tornou em uma derrota para ti. E quando nós falamos que nós temos que ter cuidado com o tipo de vitória, que às vezes nós achamos que somos vitoriosos, são os momentos que às vezes vivemos na vida, às vezes achamos que somos vitoriosos em uma situação, mas talvez aquela situação foi burlada. Talvez foi um jeitinho brasileiro, não, olha, você vai por aqui, assina isso aqui em branco, faz assim, assado, você vai ser vitorioso, tu vai entrar, você vai galgar o emprego, você vai passar no concurso, mas tem que ser por aqui, ninguém pode saber. E é o estado de que muitos talvez estejam hoje em dia, se achando vitoriosos, mas precisamos ter cuidado com essas vitórias. Porque quantos na realidade estão galgando vitórias em emprego, em posições sociais, em compra de imóvel, compra de carro, compra de bens, terreno. Quantos estão se achando vitoriosos? Talvez passando por você, se achando vitorioso. Eu posso, você não pode. Eu consegui, você não conseguiu. Mas talvez seja uma falsa vitória. Se afaste desse talvez que está se achando que é vitorioso. Esse talvez está se intitulando vitorioso, mas na realidade a vitória dele vai ser desmascarada. Assim como Saul foi desmascarado. Saul talvez achou que seria um vitorioso. Aqui ó Samuel, olha, cheguei lá, aniquilei os amalequitas, destruí tudo, tal. Mas a vitória de Saul na realidade simplesmente foi considerada por Deus, pelo próprio Deus, como uma derrota para a vida dele. Por quê? Porque na realidade ele desobedeceu uma ordem do próprio Deus que o profeta tinha dado para ele. Então todas as vezes que você consegue talvez vitórias, consegue talvez uma vantagem,
e que não está passando pela permissão de Deus, pela ordem de Deus, você está fugindo de um estado de obediência a esse próprio Deus. Então precisamos ter cuidado com esse tipo de vitória. São vitórias que poderão levar até a morte, se você não tomar cuidado. Então, cuidado. A vitória talvez que Satanás quer trazer para algumas pessoas é a vitória da mentira. Foi a que Saul utilizou. Vitória da mentira. Não, vamos burlar isso aqui, vamos fazer por aqui. E nós temos talvez outros exemplos na Bíblia Sagrada que muitos se tornaram, mentirosos, tentaram dar jeitinho para serem vitoriosos. Mas lá na frente, na realidade, Deus foi cobrar aquele momento de desobediência. Então tenhamos cuidado com o tipo de vitória. Talvez a minha família, talvez a tua família necessite de uma vitória, mas uma vitória real. Uma vitória que seja a vitória de Cristo. Uma vitória que Deus coloque na sua mão. Eu preciso de uma vitória, mas que dure 10 anos, que dure 20 anos, que dure 30 anos, mas que seja uma vitória que venha lá do trono do Deus Altíssimo. É essa vitória que você precisa, é a vitória que eu preciso. Não é a vitória da pressa, não. Vamos dar um jeitinho, vamos acertar. Essa vitória talvez possa te levar, talvez até a morte. A maior vitória para a sua família pode acontecer de uma forma: diante de algumas adversidades que pareçam querer tirar a tua comunhão com Cristo, você é um vencedor. A tua família é uma vencedora, porque Ele nos amou. O amor do Senhor Jesus, a grandeza do seu amor, é que nos faz ser vencedor primeiramente. E o título da nossa pregação, da nossa palavra aqui nessa noite diz que a palavra foi bem explícita, diz assim, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então você, nós igreja, só seremos vitoriosos porque o Senhor é que nos ama. A partir do momento que você se sente amado, a partir do momento que você ama o Senhor, a partir do momento que você estreita o teu relacionamento com Deus, as vitórias elas vão vir. Elas vão vir. Elas vão vir. Mas a partir do momento que eu começo a me dar as costas para Deus, a partir do momento que na realidade eu começo a não fazer causa do próprio Deus na minha vida, eu começo a perder. Eu começo a perder campo. Eu começo a perder meu campo de vitória. Mas nessa noite, que você possa estreitar o teu relacionamento com Deus, que você possa falar assim: Senhor, eu te amo, eu te quero. O pastor Edmilson pregou essa semana aqui sobre a necessidade que urge de a igreja se apresentar, rasgar, dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, olha para mim, Senhor, eu quero te exaltar, eu quero te reconhecer como soberano da minha vida, eu quero te reconhecer como dependente de ti. É momento de você entrar aqui nesse santuário para dizer: Senhor, eu estou aqui para me rasgar, para dizer que só o Senhor é Deus, que eu dependo de ti. E aí quando você se posicionar dessa maneira, você vai sentir que a vitória vai vir de uma forma milagrosa na tua vida. Aleluia. Mas é preciso você vir aqui, como o escritor colocou, isso aqui não é um caixa eletrônico que você enfia um cartão lá, digita um código e começa a sair dinheiro. Não é um caixa eletrônico. Mas aqui é na realidade um santuário, um lugar que você tem que se despojar, abrir seu coração, dizer aqui: Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado, Senhor, pelo livramento. Eu quero te adorar, eu quero te exaltar, eu quero dizer que eu sou dependente de ti, eu dependo de ti, Senhor, para levantar, para deitar, para andar, para trabalhar. É preciso, meus irmãos, nós termos dependência total do Senhor. E quando você se posiciona como dependente, as vitórias vão vir, com certeza. A maior vitória para a sua família é você colocar a sua família como dependente da graça de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por você, quem será contra você? Quem é que vai investir contra você? Quem é que vai tirar a tua fé? Quem é que vai tirar os teus propósitos? Tua família vai ser vitoriosa dessa forma. Ele nos amou, a grandeza do seu amor
nos faz sentir totalmente seguro. Olha que bênção. A grandeza do seu amor nos faz sentirmos totalmente seguros. Se o mundo vive em segurança, se o mundo vive em crise, eu quero dizer para você que existe um Deus que ama você, ama a mim. Existe um Deus que na realidade quer você mais próximo dele, quer estreitar um relacionamento, quer estreitar uma intimidade. Ele está querendo que você nessa noite abra o seu coração para uma intimidade maior, que você avance, dê um passo à frente. Não fique limitado. Deus não se deixa ficar limitado. Deus quer que você se chegue mais próximo dele. Deus quer que você o conheça mais. A partir do momento que você conhece, ele começa a esbanjar mais esse amor para você. E a vitória vai acontecer através desse chegar. A palavra é muito categórica. Isso aí é a garantia que nós temos. É o amor. E esse amor, na realidade, não aconteceu hoje. Não aconteceu antes. João 3,16 vai nos falar que Deus, antes de você nascer, antes de eu nascer, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Foi Deus que amou você. Foi Deus que me amou. Não foi amigo, não foi patrão, não foi esposo, não foi esposa, não foi presidente, não foi ninguém. Foi Deus que nos amou primeiramente. Antes de alguém amar você, Deus amou você primeiro do que todo mundo. Mesmo você no seu estado de pecaminosidade, mas Deus olhou dos céus à terra e amou você em particular. É por esse amor que você alcança a vitória. Graças a Deus. Romanos 8,32 vai dizer que aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não será também com ele em todas as coisas. Talvez você nessa noite está precisando de uma resposta aqui. Talvez você está precisando de uma vitória. Está esperando talvez algo que está latente na sua frente. Mas é de Deus que vai vir essa resposta. É de Deus que vai vir essa vitória. É de Deus que vai vir essa bênção para a tua vida. Confie que o Senhor, Ele na realidade está aqui nessa noite para entregar nas tuas mãos uma vitória que você talvez esteja pedindo, esteja intercedendo, talvez esteja chorando. Jesus é o nosso advogado que está lá à destra de Deus, defendendo a nossa causa. Romanos falou isso aqui, né? Romanos 8,34, que o Senhor Deus está lá, né? Nosso Jesus Cristo está lá como um advogado fiel, está à destra do Pai lá intercedendo. Então eu não sei qual é a tua causa, eu não sei qual a dificuldade que você está passando, eu não sei o que você precisa, eu não sei talvez o que eu estou chorando, mas eu sei e creio que existe um que está lá como advogado, está advogando, está falando assim, ó, Pai, olha lá, hoje é o dia da bênção do meu filho. Pai, olha lá, hoje é o dia da vitória dele. Hoje é o dia que ele precisa daquela vitória. E o Senhor vai trazer a vitória para a sua vida. É o momento de você confiar. É o momento de você não perder o foco. Jesus Cristo o ama, né? E aí eu coloquei mais um tópico importante aqui para a nossa palavra, que diz, o que você precisa vencer? O que é que você está precisando vencer hoje? O que é que eu, na realidade, estou pensando em vencer? Diante de tantas coisas que nós enfrentamos, parece não conseguimos chegar lá do outro lado da adversidade. Podemos relacionar o que temos de urgência de vencer hoje. Aí nós temos uma relação de coisas. Se eu desse a oportunidade aqui para alguém falar, o que você precisa vencer hoje? Né? Alguém podia enumerar, é uma prova da faculdade, é uma prova para um emprego, é na realidade uma seleção de um novo emprego, é uma cura de uma enfermidade de um parente, de um filho, de um irmão, é uma perseguição que eu estou sofrendo, eu preciso ser liberto dessa perseguição. E aí nós vamos nos reportar a Davi lá no Salmo 70, que é interessante essa palavra do Salmo 70, onde Davi está aflito, está necessitado, está clamando, e ele fala assim, apressa-te em ajudar-me, apressa-te em ajudar-me. Davi na realidade tinha uma pressa tremenda, mas ele lembrou que mesmo ele tendo pressa, mesmo ele tendo necessidade de ser ajudado, mas ele lembrou de uma coisa tão importante, ele lembrou que ele tinha primeiro, era que louvar e engrandecer ao Deus da sua salvação. Olha quantas vezes nós estamos chorando, Senhor, eu quero aquela bênção, eu quero aquela casa, eu quero passar naquele concurso, eu quero aquele emprego.
Mas será que você já parou para agradecer ao Senhor? Será que você já parou para enaltecer o nome do Senhor? Será que você já parou para agradecer pelas bênçãos que você já alcançou? Ou você só quer agradecer pelas bênçãos que vão chegar? O livro Poder do Louvor, eu sempre cito uma passagem em que uma irmã, ela orava pela sua filha, orava o tempo todo pela sua filha para ela ser liberta. Sua filha era dançarina de um cabaré, e ela orava, há 20 anos, orando. Quando foi um dia, ela recebeu uma palavra de vitória. Alguém chegou para ela e falou assim: olha, a partir de hoje, ao invés de você orar para que ela seja liberta, orar para que ela saia daquele lugar, olhe pela vida dela. Ore por Deus estar sustentando a vida dela. Ore porque Deus, na realidade, tem colocado ela como saúde. Ore pela vida dela. Ore mais pela vida dela, para que Deus possa sustentar a sua filha. E aí ela começou a reverter a oração, começou a agradecer pela sua filha, começou a dar graça pela sua filha, começou a dar graça pela saúde da sua filha, começou a agradecer, começou a interceder. Quando foi um dia, uma irmã tocada pelo Espírito Santo de Deus adentrou aquele lugar, adentrou aquela jovem, estava dançando naquele palco, e aquela irmã diferiu uma palavra profética, dizendo para ela que hoje é o dia de você aceitar Cristo como Salvador. E o Espírito Santo balançou a vida daquela jovem, tirou aquela jovem de dentro daquele cabaré, e ela pôde aceitar Jesus. E é um exemplo, irmão, categórico, que às vezes nós clamamos, choramos, lutamos às vezes com Deus, mas tire um momento para agradecer, tire um momento de gratidão, Talvez o Alexandre, por não ter passado na primeira prova daquele concurso, talvez ele ficasse triste, talvez pudesse chorar, largar os livros de lado, reclamar, os irmãos não me ajudaram em oração. Mas ele perseverou, continuou estudando, continuou mantendo o compromisso de exaltar o Senhor naquele culto com ação de graça. Então é momento de você ser grato a Deus, é momento de você, na realidade, rasgar o seu coração, enaltecer, conhecer a soberania de Deus. Reconheça que Deus é Deus, porque Ele vai trazer vitória para a sua vida. Josafá é um exemplo tão maravilhoso. Josafá foi um rei que, quando vieram trazer a notícia de que um conglomerado de exército, na realidade, viria ao encontro do povo de Deus, Josafá ficou tremendo, ficou triste. E agora, o que vai acontecer comigo? Deus usa o profeta e dá uma estratégia para Josafá fazer, sabe o quê? Colocar os cantores, colocar cantores à frente de uma tropa, que ele não tinha tropa para vencer aquele exército, mas diz para ele assim: Josafá, coloca os cantores, que os cantores comecem a louvar na frente da tropa, e você esteja de pé para ver o grande livramento que eu vou te dar. O Senhor está trazendo uma palavra para nós nessa noite, irmãos, que é preciso nós estarmos de pé, que é preciso nós louvarmos, é preciso nós enaltecermos o nome do Senhor, é preciso você reconhecer a soberania de Deus na sua vida, porque a vitória vai acontecer. Talvez você não precise mover uma palha, mas ela vai acontecer na sua vida. E foi assim com a vida de Josafá. O milagre da sua vitória, que você tanto quer, é uma demonstração do poder de Deus. O milagre que você talvez está lutando, está brigando com Deus, está clamando, está jejuando, orando, esse milagre para acontecer na tua vida, da tua vitória, é simplesmente uma demonstração do poder de Deus na sua vida. Quando muitos talvez achavam que o Jó, por ele ter passado aquela provação, por ele ter passado aquela lástima tremenda, talvez muitos falavam assim: talvez Jó já era, Jó agora já era poderoso, perdeu tudo que tinha, perdeu filho, perdeu propriedade, agora acabou, não existe mais Jó. Aí Deus vem lá e traz o milagre da vitória na vida de Jó. E quando o milagre da vitória na vida de Jó entra, acontece na vida dele, começa na realidade a haver uma restauração completa na vida de Jó. Começa na realidade ele vê que o Deus que ele servia, quando ele fala assim: bem sei em que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Talvez Satanás queria impedir as bênçãos na vida de Jó. Talvez os amigos, a própria mulher talvez queria abandonar a vida de Jó. Mas existia um Deus lá nos céus que cuidava.
que acreditava na vida de Jó, que Jó em nenhum momento ia virar para os céus e reclamar da sua situação. E Deus, na realidade, trouxe em dobro a vitória que tanto Jó sim esperava, né? Trouxe em dobro, talvez, aquilo que tudo ele perdeu, foi trazendo em dobro. Até os seus filhos, as suas filhas se tornaram as mais belas daquela região. E é o que Deus quer fazer na sua vida. O milagre que Deus tem de vitória para a sua vida, na realidade, é a demonstração do poder que Ele, na realidade, vai demonstrar para você nessa noite. Passei no concurso, depois de orar e pedir a Deus, é poder de Deus na sua vitória. Fui curado de uma enfermidade, é poder de Deus operando na tua vitória. A tua família foi restaurada, é poder de Deus operando na tua vitória. Tudo na realidade que vai acontecer na tua vida, simplesmente vai ser o poder de Deus atuando na tua vida, atuando na tua família. Talvez não aconteceu, talvez você ainda está na fase da vitória. Eu estou passando aí por um momento de fase de vitória. Estou participando de fase de uma vitória que vai chegar aí, mais breve possível. E a cada fase que eu passo, eu dou glória a Deus. A cada fase que eu estou passando, eu estou dando um passo firme à frente. E as fases, na realidade, estão sendo vencidas. E eu estou louvando ao Senhor. E eu estou agradecendo ao Senhor. Está entrando uma apreensão. Está entrando, na realidade, um nervosismo. Talvez uma apreensão. Será que vai dar? Será que vai dar? Mas o Senhor diz assim, ó, eu estou contigo. Eu estou nessa batalha. Eu vou te dar essa vitória. E nós estamos vencendo. É vencendo em fé. É vencendo em fé, é vencendo em fé. É assim que o Senhor vai trazer vitória para a sua vida. É vencendo em fé, é acreditando nesse Deus. Talvez muitos estão dizendo no seu lado, não, você não vai vencer, você não vai chegar lá, você não vai conseguir. Mas nessa noite o Senhor tem uma palavra de vitória para você, que talvez você vai ter que passar por fases, mas você vai chegar a concluir a tua vitória em nome de Jesus. Famílias vencem crendo no poder de Deus. É crendo no poder de Deus, no amor que Ele nos tem dado, né? No amor que Ele tem na realidade nos compartilhado. Sinta-se amado por Deus nessa noite. Sinta-se na realidade amigo de Deus. Sinta-se na realidade como o melhor de Deus. Vamos estar de pé nessa noite. Eu gostaria de convidar o ministério de louvor que pudesse louvar o Senhor nessa noite. E concluindo essa palavra, eu queria fazer uma oração nessa noite. Quem sabe você entrou aqui nessa noite necessitando de ouvir uma palavra de vitória, necessitando de ouvir o Espírito Santo falar bem próximo do seu coração, bem próximo de você. Eu não sei se é um parente teu que talvez precise de uma cura, se você precisa ser liberto de uma adversidade, de uma perseguição, se você precisa passar no concurso, se você na realidade está precisando, sabe de quê? Ter o amor do teu esposo restaurado, o amor da tua esposa restaurado. Se você está precisando talvez de ter aquele teu filho que está se desgarrando, está ficando distante, sentir esse filho mais próximo de você, essa tua filha, a restauração talvez do teu casamento, ou talvez de alguém da tua família que nessa hora está chorando, que não pôde nem estar aqui nessa noite no culto denominado culto com a família. Mas eu creio, pela palavra de Deus, que existe nessa noite uma palavra de vitória para você. E se você quiser vir à frente, nós vamos estar orando. Se você quiser vir aqui fazer um compromisso com Deus, Senhor, eu estou lá embaixo, eu estou nessa adversidade, eu estou passando por provações, a minha alma está chorando, eu não sei mais o que fazer. Mas nessa noite existe uma palavra poderosa de vitória para você. Eu creio, porque essa palavra falou ao meu coração. Nessa noite o Espírito Santo talvez esteja incomodando você, para que você creia que Deus é poderoso para trazer vitória para a sua vida, para trazer vitória para a sua família. E não perca a oportunidade. Enquanto o Ministério de Louvor vai estar louvando, adorando o Senhor nessa noite, eu convido você que se sinta à vontade de vir aqui receber a oração. Nós vamos estar orando, nós vamos estar clamando pela sua vida, vamos estar clamando pela sua família.
Talvez você está aqui representando um ente querido que talvez está lá enfermo. Talvez um ente querido que talvez está com a família destronada, arrebentada. Mas eu creio que você está aqui representando porque você confia que Deus pode, na realidade, restaurar aquele teu parente. Que Deus, na realidade, pode curar aquele teu parente. Que nessa noite você está, na realidade, com liberdade de vir aqui à frente e receber essa oração em nome de Jesus. Amém. Participe para a igreja. Amém.